A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Eu trago uma palavra de Deus aos nossos corações. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 10 e 11 diz: E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez. E a mão foi-lhe restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Grande Deus. Irmãos, aqui nós vemos que os escribas e os fariseus, eles estão perseguindo a Jesus. Era num dia de sábado e o Senhor Jesus, louvado seja Deus, estava na sinagoga, estava no templo, ensinando como sempre ele costumava fazer. E ali, os escribas e os fariseus estavam ali, no templo, na sinagoga. E ali também tinha um homem, a qual este homem, ele tinha uma mão mirrada, ou seja, uma mão murcha, uma mão enferma, uma mão ressecada, uma mão seca, sabe? Uma mão mirrada. Então, a Bíblia nos diz que os escribas e os fariseus estavam observando para ver se Jesus ia curar aquele homem, para que eles viessem ter com que acusar a Jesus, para que eles viessem se levantar, perseguir mesmo, porque a vida de Jesus foi perseguida, irmãos, aqui nesta terra. Aleluia! A vida de Jesus foi perseguida, principalmente pelos escribas, fariseus, doutores da lei, os religiosos da época. Mas o Senhor Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé ao meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Quando o homem ficou em pé, Jesus disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Porque eles tinham em si que não podiam trabalhar no sábado. Eles não podiam fazer nada no sábado. Eles guardavam a lei mosaica, a lei de Moisés, que não podiam fazer nada no sábado. Mas o Senhor Jesus disse isso para ele, porque o próprio Senhor Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora. Iramanto que a lavassoura baixande que afasto. E eu trabalho também. Jesus, ele trabalha no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Jesus, ele trabalha todos os dias, incansavelmente. Ele não se cansa, ele não se fadiga. Ele é Deus, ele é o próprio Deus. O Senhor do sábado. Iramanto que a lavassoura badá. E então, irmãos, aqueles homens se levantaram contra Jesus para acusar, para perseguir, porque Jesus, aleluia, curou este homem no sábado. Eles ficaram enfurecidos. E quando eu estava meditando nesta palavra, o Senhor Jesus falava que as pessoas invejosas, elas ficam enfurecidas, elas não querem ver o bem das pessoas, aleluia, elas não querem ver as pessoas bem, porque esses escribas e esses fariseus, eles não queriam ver este homem bem, e não queria também ver Jesus fazendo bem. Eles não queriam ver este homem curado, e não queria ver Jesus curar. Então eles ficaram enfurecidos ali contra Jesus, porque as pessoas invejosas, elas sempre, aleluia, vão se enfurecer quando vê você prosperando, quando vê Deus prosperando por meio da sua vida. Aqueles que te perseguem, aqueles que te invejam, aqueles que se levantam contra você, aqueles que são ruins mesmo, sabe? Aqueles que são ruins mesmo, eles nunca vão querer ver você melhor do que eles, porque são ruins, são pessoas más. São pessoas perseguidoras, são pessoas usadas pelo diabo e não querem ver, aleluia, a manifestação do poder de Deus na sua vida. Iramanto que a lavassoura badai. Não querem ver, aleluia, a sua conquista, o seu sucesso, a sua prosperidade. Não querem ver você, aleluia, tomar posse daquilo que Deus colocou em suas mãos. E o Senhor falava ao meu coração: pelas minhas mãos, iraplafá, surabá, xandiguiafá, suramandai.
Pelas minhas mãos eu faço milagres. Irai, Xandequia, faço, independente da perseguição, independente da calúnia, independente, aleluia, da fúria do adversário, da fúria dos escribas, dos fariseus, da fúria do diabo, independente do tamanho da perseguição, pelas minhas mãos, irai, xalavaço. Eu trago a prosperação na vida daqueles que creem. Jesus diz o homem, olhando para todos ao redor, disse o homem, aleluia, estende a mão, e ele assim estendeu e o fez. Ele estendeu a mão, e a mão foi restituída como a outra. E o Senhor Jesus, pelas minhas mãos, o Senhor Jesus dizia comigo, pelas minhas mãos, eu trago restituição. O Senhor está trazendo restituição para a sua vida hoje. O Senhor está trazendo cura para a tua casa hoje. O Senhor está trazendo, aleluia, bênção financeira para a sua vida hoje. Aquilo que estava paralisado, estagnado, ressecado na sua vida hoje, o Senhor está tocando. Hoje o Senhor está te chamando, o Senhor está mandando você se levantar para você tomar posse da cura que Ele tem para te entregar, para você tomar posse daquilo que Ele tem, aleluia, para te entregar no dia de hoje. Livro de Provérbios, capítulo 31, verso de número 20, diz, abre a mão ao aflito, Deus, aramanto, vialavassura baixa, ande que afasto. Abre a mão ao aflito e ao necessitado, estende as mãos. Esse Deus é tremendo, esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso. Iraplafassura manto, que alavacharabadai. Quando o homem não estende a mão, ele estende. Quando o homem não cura, ele cura. Quando o homem não restitui, ele restitui. Quando o homem não faz milagre, ele faz. Quando o homem fecha a porta, ele vem com a chave, porque ele tem a chave de Davi. Ele tem as chaves, aleluia, da vida e da morte e do inferno. Ele tem as chaves, aleluia, em suas mãos. E ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele abre a mão ao aflito, irmãos. Olha, abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. E ele diz para este homem, estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída como a outra. E o Senhor falava, pelas minhas mãos, eu trouxe cura, eu trago libertação, eu trago restituição, eu trago transformação, eu trago, aleluia, prosperidade. Pelas minhas mãos eu trago salvação. Mandai. Pelas mãos de Jesus ele faz milagres. E nós vemos aqui que esses homens ficaram furiosos. Ficaram cheios de furor uns aos outros e conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Aí o Senhor Jesus falava comigo que tem pessoas, aleluia, que eles ficam furiosas. Eles ficam furiosas quando vê você receber bênçãos da parte de Deus. Pessoas invejosas, pessoas perseguidoras, pessoas, aleluia, que não estão bem. Pessoas ruins, irmãos, elas nunca ficam bem consigo mesmo. Pessoas ruins, elas nunca estão bem consigo mesmo e nunca vai querer ver o bem do teu próximo. Ela nunca vai querer o bem das pessoas que estão ao seu redor. Porque Jesus estava fazendo bem. Era sábado, mas ele estava fazendo bem. Mas para eles, Jesus não podia fazer nada porque era sábado. Mas o Senhor, como eu disse, é o Senhor do sábado. Ele não está limitado a dias, a meses, a ano, a estação. Não, o nosso Deus é um Deus ilimitado. E ele faz o que ele quer e ele não tem que dar satisfação a ninguém. O que Deus vai fazer na sua vida, ele vai fazer, ele não vai dar satisfação a ninguém. Tem pessoas que vão ficar furiosas com o que Deus vai fazer na sua vida. Tem pessoas que vão, aleluia, vão ficar amarguradas, sabe? Vão ficar iradas com o que Deus vai fazer. Mas Deus vai fazer. Deus vai restituir. Deus vai levantar, Deus vai entregar a bênção. Deus, aleluia, pelas suas mãos, vai fazer milagres na sua vida. Estenda a sua mão para receber. O Jesus diz que estende a mão e o homem então assim fez. E a mão lhe foi restituída como a outra. O homem estava, irmão, ali sofrendo. O homem estava ali com uma causa impossível de ser resolvida, humanamente falando, pelos homens.
O homem tinha a mão mirrada, a mão seca, a mão não era igual, a mão não estava normal. E ele precisava da sua mão normal para trabalhar, para desenvolver as suas tarefas do dia a dia, para fazer aquilo que tem que ser feito. Mas os religiosos, os escribas e os fariseus não estavam nem aí, aleluia, com o que o homem estava passando. Não estava nem aí com o que aquele homem estava enfrentando. E diziam que amavam o próximo, e diziam que cumpriam a lei, e diziam que estavam obedecendo a Aí o Senhor Jesus, aleluia, se levanta no meio deles, bota o homem de pé no meio deles e cura na frente deles. Aqueles, aleluia, que são os seus perseguidores, que não quer ver você receber, vai ter que ver. Aqueles que não querem ver, aleluia, a sua bênção, o seu sucesso, a sua prosperidade, a sua vida financeira mudar, a sua vida financeira progredir. Eles vão ter que ver, eles vão ter que contemplar, vão ficar furiosos, vão ficar, aleluia, amargurados, irados, mas vai ter que ver. Vai ter que ver que Deus faz milagre na vida daquele que crê. Vai ter que ver que Deus faz milagre, que pelas suas mãos Ele traz, aleluia, realização de projetos, realização de sonhos. Ele traz realizações na vida daqueles que creem. Se você crê, digite nos comentários, eu creio, louvado seja o nome do Senhor. E já estou estendendo as minhas mãos para receber a minha restituição, para receber a minha cura, para receber o meu milagre, para receber, aleluia, a minha transformação. Já estou estendendo as minhas mãos, estou igual este homem aqui, ó, raplafasuramanto. Estou igual este homem aqui, ó, quando Jesus disse, estenda a mão, meu filho, ramanderibiaço, que afasto. Estenda as mãos, deraplafacharabadalavastéria, porque eu lavassou ramanto viastei. Eu morri de braços abertos, de mãos abertas, aleluia, para te abençoar, para te abraçar, para te entregar cura, ribiaço, ramanto, liavassou, ramandai. Para te entregar libertação e salvação, prosperidade aí neste lugar. Porque o Senhor não abençoa somente a vida espiritual. Deus, Ele abençoa todas as áreas das nossas vidas, vida espiritual, vida financeira, vida conjugal, vida material, vida sentimental, todas as áreas das nossas vidas, aleluia. O Senhor Deus, Ele quer abençoar. Por quê? Porque Ele abre a mão ao aflito. E talvez você esteja aflito hoje, precisando, aleluia, de uma palavra, precisando de uma resposta, precisando receber algo da parte de Deus, e o Senhor me traz aqui com esta palavra. Estou abrindo a mão, raplafaço, ramante que afaço. Pelas minhas mãos eu faço milagre. Pelas minhas mãos eu sustento o abatido, eu levanto o caído. Aleluia! Pelas minhas mãos. Iraplafaço, rabadai. O nosso Deus é bom. Ele é rapaz, xandeguiá, surabadai. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele abre a mão ao aflito. Este homem aqui precisava de um milagre. Só que aqueles escribas, fariseus, eles ficaram furiosos. Ficaram furiosos e ficaram até procurando fazer algo para matar a Jesus. Conferenciaram entre eles sobre o que eles fariam a Jesus. Mas Jesus não deixa de fazer o bem, aleluia. Por ser perseguido, por ser caluniado, por ser até mesmo rejeitado. Não, Jesus não olha. Ele não está nem aí para o que as pessoas estão pensando. Porque o foco dele é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade de Deus, é fazer o bem. Irá Ixalavassura mandai, espalhar o amor. Ramanto vialavassura. O foco de Jesus é abrir as mãos ao seu povo, ao aflito e ao necessitado. Tome posse desta palavra. Tome posse desta palavra. Que Deus, Ará Ixalavassura badai, Ele abre as mãos para você hoje. Quando eu estava meditando nesta palavra, o Senhor mostrava, louvado seja Deus, Ele
entregando bênçãos, sabe? Bênçãos em mãos de pessoas, mãos. Irai xalavassurabadai, bênçãos nas mãos. Iramanto que alavassurabá, xande que afasto. Eu não sei o que você está precisando da parte de Deus, o que você tem buscado, o que você tem pedido na oração. Mas, aleluia, em resposta da tua oração, aleluia, Deus, ele te estende a mão, iraplafassurabadai, e te entrega a bênção, entrega a vitória, entrega aquilo que você tem pedido a ele em oração, amém? Tome posse em nome de Jesus.